Do nada absoluto, apenas o vazio existia. Não havia céu, nem mar, nem terra. Apenas uma imensidão silenciosa chamada caos. Dessa escuridão primordial, as primeiras forças do universo começaram a despertar. Assim nascia o prólogo da mitologia grega, quando o invisível se moldava em formas capazes de criar a vida. Do caos surgiu Gaia, a Mãe Terra. Ela carregava em si a fertilidade e a promessa de acolher tudo o que viria. Gaia era a base de todas as coisas. Montanhas, rios, florestas e mares nasceriam de seu corpo. No ventre da terra, repousava a potência inesgotável da criação. Logo surgiu Urano, o céu estrelado, que se estendeu sobre Gaia e a envolveu. Terra e céu se uniram, tornando-se o primeiro casal primordial. Dessa união nasceriam criaturas colossais e poderosas, marcando o início de uma linhagem divina que determinaria o destino dos deuses e dos homens. Gaia e Urano geraram os Titãs, 12 seres gigantescos que representavam forças cósmicas e naturais. Da luz solar ao fluxo dos oceanos. Orgulho e temor se misturavam no olhar de Urano ao contemplar sua prole. Pois esses filhos carregavam tanto a promessa da ordem quanto a ameaça da rebelião. Do ventre da terra surgiram ainda os Ciclopes, gigantes de um só olho, mestres da forja, e os Recatônquiros, monstros de 100 mãos e 50 cabeças. Urano temeu a fúria dessas criaturas descomunais. Amedrontado, lançou-os de volta ao interior de Gaia, aprisionando-os na escuridão do mundo subterrâneo. O sofrimento de carregar os filhos aprisionados em seu corpo trouxe dor e cólera a Gaia. Revoltada contra a crueldade de Urano, ela planejou vingança. Chamou os titãs para uma conspiração contra o pai. Apenas um teve coragem de atender: Cronos, o mais jovem e astuto de todos. Gaia entregou a Cronos uma foice feita de pedra indestrutível. Com ela, o titã teria poder de enfrentar o próprio céu. Em segredo, a Mãe Terra o exortou: liberta teus irmãos e põe fim ao domínio tirânico de teu pai. Assim nasceu a arma do destino. Quando Urano desceu para unir-se a Gaia, Cronos o surpreendeu na escuridão. Com a foice, atacou-o e o mutilou, pondo fim ao reinado celestial. O grito de Urano ecoou pelo cosmos. Do sangue derramado na terra nasceram as Eríneas, os gigantes e as ninfas Melíades. Separados para sempre, céu e terra já não se tocariam. Cronos, triunfante, assumiu o poder entre os titãs. Mas antes de cair, Urano lançou uma maldição: um de teus filhos te destronará. A semente da profecia ficou gravada no coração do novo soberano. Sob o reinado de Cronos e de sua rainha Reia, o mundo conheceu a chamada Idade de Ouro. Os homens viviam em paz, sem guerras nem sofrimentos. A terra era fértil e a vida florescia. Mas por trás dessa harmonia, a sombra da profecia nunca deixou Cronos em paz. A cada nascimento, o medo corroía Cronos. Ele ouvira que seria destronado por um filho. Para evitar o destino, tomou uma decisão cruel. Devorava cada recém-nascido assim que Reia os trazia ao mundo. Um a um, Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon foram engolidos vivos. Reia, devastada, chorava em silêncio. Desesperada por salvar pelo menos um filho, pediu ajuda a Gaia. A Mãe Terra lhe ofereceu um plano: enganar Cronos e esconder a criança seguinte. Assim, uma centelha de esperança voltou a brilhar no coração da deusa-mãe. Em uma gruta da ilha de Creta, Reia deu à luz Zeus. Para enganar Cronos, enrolou uma pedra em panos e a entregou ao marido. Sem suspeitar, o titã engoliu o falso bebê.
Enquanto isso, o verdadeiro herdeiro crescia em segredo, protegido por forças divinas. A Malteia, a cabra sagrada, alimentou Zeus com seu leite. Ninfas o embalaram, e guerreiros curetes batiam seus escudos, abafando o choro do menino. Naquele esconderijo, cercado por rios límpidos e montanhas verdejantes, Zeus se tornava forte e vigoroso, destinado a um futuro glorioso. O tempo passou, e Zeus cresceu. Seus olhos brilhavam como relâmpagos, sua voz soava como trovão. Educado por Gaia e guiado pela sabedoria de Reia, ele aprendeu que deveria libertar os irmãos devorados por Cronos. O destino o aguardava: desafiar o pai e inaugurar uma nova era. Zeus buscou a deusa Metis, senhora da astúcia, pedindo conselhos. Ela lhe entregou uma poção mágica, capaz de forçar Cronos a regurgitar o que havia devorado. Munido de coragem e estratégia, Zeus preparou o caminho para o confronto que mudaria o destino dos deuses. Disfarçado de copeiro, Zeus ofereceu a Cronos uma taça de vinho misturada com a poção. O titã bebeu sem desconfiar. Logo, foi tomado por convulsões. Um a um, os filhos que engolira voltaram à vida. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon renasceram diante do olhar espantado. Reunidos novamente, os deuses jovens juraram combater Cronos e os titãs. A guerra inevitável teve início. A titanomaquia. Durante 10 anos, céu e terra estremeceram. Relâmpagos rasgavam os céus, oceanos rugiam, montanhas desmoronavam. Era o maior confronto já visto na história cósmica. Zeus libertou os Ciclopes e os Hecatônquiros do Tártaro. Em gratidão, os Ciclopes forjaram armas divinas: o raio para Zeus, o tridente para Poseidon e o elmo da invisibilidade para Hades. Os Hecatônquiros lançavam pedras gigantescas, abalando as fileiras dos titãs. O equilíbrio da guerra começava a mudar. Os titãs, liderados por Cronos, respondiam com fúria colossal. Cada passo deles estremecia continentes. Mas Zeus comandava com trovões, Poseidon com mares em fúria e Hades com sombras infernais. O combate transformou o mundo em caos. Fogo, água e escuridão se chocavam em cataclismo sem fim. No auge da batalha, Cronos enfrentou Zeus frente a frente. Raios flamejantes encontraram a foice ancestral. Poseidon ergueu muralhas de água, enquanto Hades libertava hordas de espíritos. Cercados pelos Hecatônquiros, os titãs sucumbiram. Cronos tombou derrotado, e sua era chegava ao fim. Os titãs não foram mortos, mas lançados ao Tártaro, um abismo profundo guardado pelos Hecatônquiros. Ali permaneceriam por toda a eternidade. Com isso, cessaram os ecos da guerra, e um novo tempo despontava sob o comando da geração olímpica. Após a vitória, Zeus, Poseidon e Hades decidiram dividir o cosmos. Zeus recebeu os céus e o trono do Olimpo. Poseidon herdou os mares. E Hades passou a governar o submundo. A terra permaneceu comum a todos, unindo deuses e mortais sob seu domínio. No alto do Monte Olimpo, ergueu-se um palácio majestoso, envolto em nuvens douradas. Ali, os deuses reuniam-se para decidir o destino do mundo. O Olimpo tornou-se não apenas a morada divina, mas também o palco de paixões, intrigas e conspirações imortais. Zeus, armado com o raio, tornou-se o soberano dos céus. Nenhum deus ousava desafiá-lo. Seu poder representava a ordem cósmica. Contudo, mesmo o mais poderoso dos deuses não estava livre de conflitos, pois o trono do Olimpo era também fonte de rivalidades eternas. Zeus tomou Hera como esposa, coroando-a rainha dos deuses. Mas a união foi marcada por tormentas. As infidelidades de Zeus e o ciúme feroz de Hera
inflamariam incontáveis histórias. O Olimpo, embora glorioso, jamais seria um reino pacífico. Os novos deuses começaram a surgir. Atena, filha da sabedoria, Apolo e Ártemis, gêmeos da luz e da caça, Afrodite, deusa do amor e da discórdia, Ares, senhor da guerra sangrenta. Cada um carregava poderes únicos e destinos próprios. O mundo foi reorganizado. Céus, mares e submundo tinham seus governantes. Os homens caminhavam sobre a terra, enquanto monstros e espíritos habitavam regiões ocultas. Embora houvesse equilíbrio, a chama da rivalidade permanecia acesa. A mitologia grega estava pronta para florescer em epopeias eternas. Assim se encerra a primeira parte da jornada. Do caos primordial ao triunfo dos deuses olímpicos, a narrativa revelou a queda dos titãs e o nascimento de uma nova ordem. Mas esta é apenas a abertura de um vasto universo de amores, traições, heróis e monstros. No trono do Olimpo, Zeus reinava absoluto. Com seu raio em mãos, estabeleceu a ordem entre os deuses imortais. Sua autoridade era inquestionável, mas sua natureza impulsiva e seus inúmeros amores trariam tanto glória quanto desgraça. Assim começava o tempo da nova geração divina. Hera, sua esposa e rainha, era guardiã do matrimônio e da família. Bela e orgulhosa, sua devoção à ordem contrastava com o temperamento ciumento. Cada infidelidade de Zeus despertava nela fúria divina. Suas vinganças se estendiam não apenas às amantes, mas também aos filhos ilegítimos do rei dos deuses. Poseidon, senhor dos mares, empunhava o tridente capaz de abalar continentes. Suas ondas podiam destruir cidades inteiras, mas também fertilizar a terra com abundância. O deus do oceano era imprevisível, ora protetor dos navegantes, ora responsável por tempestades devastadoras. Seu humor moldava a vida dos povos costeiros. Hades, o sombrio, governava o submundo. Seu elmo de invisibilidade e sua autoridade absoluta sobre as almas o tornavam temido por todos. Embora severo, não era maligno. Ele mantinha o equilíbrio entre vida e morte. Seu reino, envolto em silêncio e sombras, lembrava os homens da inevitabilidade do destino. Atena, nascida da cabeça de Zeus em um clarão de dor, surgiu já adulta e armada. Era a deusa da sabedoria, da estratégia e da guerra justa. Sua presença trazia ordem e racionalidade. Ao contrário de Ares, representava a inteligência no campo de batalha, transformando o caos em vitória calculada. Apolo, filho da luz, era deus da música, da medicina e da profecia. Seus cânticos embalavam os mortais, e seu oráculo em Delfos guiava reis e heróis. Símbolo da harmonia, mas também da severidade, Apolo punia os que ousavam desrespeitar os deuses. Sua lira ecoava eternamente entre montanhas e mares. Ártemis, irmã gêmea de Apolo, era a deusa da caça, da lua e da natureza selvagem. Protetora das virgens e das florestas, caminhava livre, empunhando arco e flechas de prata. Bela e indomável, sua fúria contra quem violasse sua pureza era implacável, lembrando aos homens os limites impostos pela natureza. Afrodite, nascida da espuma do mar, irradiava beleza irresistível. Deusa do amor e do desejo, despertava paixões intensas, mas também semeava discórdias. Onde passava, corações ardiam, reinos se abalavam. Sua presença lembrava que o amor era tanto bênção quanto maldição, capaz de unir ou destruir povos inteiros. Ares, deus da guerra sangrenta, caminhava entre batalhas com deleite. Diferente de Atena, representava a violência crua, a brutalidade das lanças e escudos quebrados.
Onde Ares passava, o campo ficava coberto de sangue e terror. Mesmo entre os deuses, sua fúria era temida, e seu culto era ambíguo. Hefesto, o coxo, era o mestre da forja divina. De suas mãos saíam armas indestrutíveis e palácios resplandecentes. Embora rejeitado por sua deformidade, era respeitado por sua genialidade. Com fogo e martelo, moldava não apenas ferro e bronze, mas também o destino dos heróis que brandiam suas criações. Hermes, mensageiro dos deuses, era veloz e astuto. Com sandálias aladas, atravessava céus e terras, conectando mundos. Deus dos viajantes, comerciantes e ladrões, Hermes era tão amado quanto temido por sua esperteza. Nenhum segredo lhe escapava, e sua língua afiada carregava tanto diplomacia quanto engano. Dionísio, deus do vinho e do êxtase, chegaria depois. Seu culto trouxe alegria, mas também loucura. Representava a liberdade das convenções e a força dos instintos. Em suas festas, homens se perdiam em delírios, vivendo entre êxtase e destruição. Dionísio simbolizava a dualidade: prazer e ruína, libertação e caos. Os deuses do Olimpo não apenas governavam o céu. Eles interferiam diretamente na vida dos mortais. Protegiam cidades, puniam reis, inspiravam poetas. Seus amores e rancores se refletiam nas guerras humanas, transformando cada batalha em palco de forças cósmicas. O destino humano era joguete nas mãos divinas. Zeus, embora soberano, nunca conseguiu escapar da paixão. Suas escapadas amorosas renderam inúmeros filhos, semideuses, heróis e monstros. Cada romance despertava a ira de Hera, e cada vingança dela alimentava novos mitos, costurando uma rede interminável de dramas que uniam céus e terras em turbulência constante. Hera, astuta e vingativa, usava o poder de rainha não apenas para proteger casamentos, mas para castigar rivais. Transformava amantes em monstros, perseguiu filhos ilegítimos e tramou contra Zeus em várias ocasiões. No entanto, sua presença também lembrava a força feminina, soberana no Olimpo tanto quanto seu marido. Poseidon competia constantemente com os irmãos. Muitas vezes, desafiava Zeus por supremacia. Seus mares engoliam cidades quando se enfurecia, mas também erguia muralhas de proteção para heróis escolhidos. Essa ambiguidade o tornava imprevisível. Para os navegantes gregos, sua bênção era tão vital quanto temida. Hades raramente deixava o submundo, mas sua influência era inescapável. Seus domínios eram guardados por Cérbero, o cão de 3 cabeças. O rio Estige marcava o limite entre vivos e mortos. Heróis ousariam cruzar essa fronteira em busca de glória, mas sempre à sombra da presença inexorável do deus sombrio. Atena tornou-se protetora de Atenas, cidade que carregava seu nome. A deusa ofereceu a oliveira como símbolo de paz e prosperidade. Em troca, a cidade lhe dedicou templos magníficos. Seu culto refletia não apenas poder militar, mas também inteligência política e sabedoria filosófica. Apolo ergueu Delfos como centro espiritual do mundo grego. Ali, a pitonisa transmitia suas profecias, enigmáticas mas respeitadas. Reis e generais viajavam quilômetros para consultar o oráculo. Cada palavra podia mudar destinos inteiros. Delfos tornou-se o coração pulsante da relação entre deuses e mortais. Ártemis protegia as mulheres em trabalho de parto e os caçadores em suas jornadas. Sua face dupla, de guardiã e vingadora, fazia dela temida. Quem desonrasse sua pureza era punido sem piedade. Assim, Ártemis lembrava que a natureza, generosa, também podia ser implacável. Afrodite influenciava guerras e alianças com sua beleza.
Homens e deuses enlouqueciam por ela. Mas sua presença trazia perigos. Muitas tragédias nasceram de paixões descontroladas. Afrodite representava o poder irresistível do desejo, mostrando que nem mesmo os deuses estavam imunes à chama do amor. Ares vagava pelos campos de batalha. O sangue derramado era seu deleite. Seus gritos ecoavam nas lanças quebradas. Embora rejeitado por muitos, era reverenciado por guerreiros que buscavam coragem na luta. Ares representava a face mais crua da existência, a violência inevitável da guerra. Hefesto, apesar de claudicante, conquistava respeito com seu trabalho incansável. Forjou o trono dourado de Zeus, os braceletes de Hera e os raios que incendiavam céus. Suas criações moldavam não apenas armas, mas também a própria identidade olímpica. O fogo de sua forja ardia eternamente. Hermes guiava as almas até o submundo, função temida e sagrada. Sua astúcia fazia dele patrono de trapaceiros, mas também de viajantes em busca de segurança. Em histórias, aparecia como mediador entre deuses e homens, carregando mensagens que poderiam mudar destinos inteiros. Dionísio, o último a ser aceito no Olimpo, trouxe festa e desordem. Suas seguidoras, as Mênades, dançavam em frenesi, desafiando convenções sociais. Seu culto espalhou-se por toda a Grécia, misturando êxtase religioso e descontrole. Dionísio lembrava que a vida não era apenas ordem, mas também paixão incontrolável. O Olimpo tornou-se um reflexo ampliado da humanidade. Entre seus palácios dourados ecoavam inveja, orgulho, amor e ódio. Deuses imortais, mas com corações cheios de falhas. Era ali que intrigas se desenrolavam, moldando o destino de cidades, reinos e civilizações inteiras. Zeus não governava sozinho. O conselho dos deuses reunia vozes dissonantes. Hera, Atena, Apolo e Poseidon frequentemente discordavam. Cada decisão gerava tensões que se refletiam na terra. O Olimpo não era apenas o lar dos deuses, mas também um campo de batalha político. Os mortais viam nos deuses espelhos de si mesmos. Rezavam, temiam e imitavam suas paixões. Cada cidade adotava um protetor divino. As histórias divinas, transmitidas por poetas, moldavam valores e tradições. A religião grega era inseparável da vida cotidiana, entrelaçando o humano e o divino. Assim, os deuses olímpicos se consolidaram. Suas personalidades distintas criaram uma tapeçaria de histórias vibrantes. A partir dali, heróis mortais surgiriam, inspirados ou amaldiçoados pelos deuses. O palco estava pronto para epopeias que uniriam coragem humana e intervenção divina. A segunda parte da jornada se encerra. O Olimpo está formado, e seus deuses reinam sobre céus, mares e o submundo. Mas ainda restam batalhas épicas, amores trágicos e aventuras heróicas que transformarão para sempre a relação entre deuses e homens. No Olimpo, a harmonia nunca era plena. Cada deus carregava desejos e rivalidades. O poder absoluto de Zeus despertava tanto lealdade quanto inveja. A montanha sagrada tornou-se palco de alianças e conspirações, refletindo os conflitos humanos em escala divina. Hera, rainha orgulhosa, tramava contra as amantes de Zeus. Suas perseguições transformavam ninfas em monstros, amaldiçoavam filhos ilegítimos e arrastavam mortais para destinos trágicos. Mas sua astúcia ia além do ciúme. Hera não hesitava em conspirar até contra o próprio rei dos deuses. Poseidon, com seu tridente, frequentemente desafiava Zeus. A supremacia entre céu e mar era motivo de tensões constantes. Muitas vezes, o deus do oceano levantava tempestades apenas para mostrar seu poder. Essas disputas abalavam continentes, e os mortais,
viam nelas sinais da ira divina. Hades, silencioso no submundo, raramente interferia, mas sua autoridade sobre as almas era absoluta. Quando surgiam tentativas de enganar a morte, Hades reagia com dureza. Seu reino lembrava a todos que nenhum poder poderia escapar da mortalidade, nem mesmo os heróis mais gloriosos. Atena se erguia como conselheira sábia. Seu raciocínio frio e calculista fazia dela peça essencial em decisões importantes. Mas sua sabedoria também a colocava em rota de colisão com deuses mais passionais, como Ares. Suas disputas representavam o conflito eterno entre estratégia e violência. Ares, senhor da guerra bruta, odiava a interferência de Atena. Para ele, o campo de batalha não era lugar de raciocínio, mas de sangue e glória. Cada confronto entre os dois deuses mostrava a diferença entre a guerra justa e a selvageria desenfreada. Afrodite manipulava corações com um simples olhar. Entre os deuses, seu poder era temido. Muitas intrigas nasceram de suas provocações. Desejos incontroláveis se espalhavam como fogo, arrastando mortais e imortais a decisões fatais. Afrodite mostrava que o amor podia ser arma tão letal quanto o raio de Zeus. Apolo representava a ordem e a arte, mas em sua severidade, puniu mortais que ousaram desafiá-lo em música ou beleza. Seu orgulho divino era implacável. Ainda assim, sua lira encantava o mundo, e sua profecia mantinha reis e generais sob sua orientação eterna. Ártemis protegia a pureza e a natureza selvagem. Porém, sua fúria contra ofensas era devastadora. Mortais que a viram sem permissão foram transformados em animais, caçados por seus próprios cães. Sua ira lembrava aos homens que a natureza não podia ser profanada sem consequências terríveis. Hefesto, embora dedicado à forja, não escapava das intrigas. Seu casamento com Afrodite tornou-se motivo de zombaria, quando a deusa se envolveu com Ares. Mesmo humilhado, Hefesto usou sua genialidade para expor os amantes, tecendo armadilhas engenhosas que mostravam a fragilidade moral dos deuses. Hermes, com sua língua afiada, era tanto mensageiro quanto conspirador. Com astúcia, costurava alianças secretas e levava informações de um lado a outro. Seus truques divertiam, mas também causavam desconfiança. Para muitos, Hermes era indispensável. Para outros, perigoso demais para ser ignorado. Dionísio trouxe desordem ao Olimpo com suas festas incontroláveis. Seus rituais de êxtase abalavam a rigidez dos deuses mais severos. Muitos viam nele ameaça à ordem, mas outros celebravam sua energia vital. Dionísio lembrava que o caos também fazia parte do equilíbrio cósmico. O Conselho dos Deuses reunia tensões inflamadas. Decisões sobre cidades, heróis ou guerras raramente eram unânimes. Cada deus favorecia seus protegidos, criando rivalidades eternas. O Olimpo, em vez de harmonia, era palco de debates ferozes que moldavam o destino do mundo humano. Zeus, apesar de soberano, enfrentava tentativas de rebelião. Em certa ocasião, Hera, Poseidon e Atena conspiraram para aprisioná-lo. Mas o poder do trovão prevaleceu, e os rebeldes foram punidos. Esse episódio revelou que até o rei dos deuses precisava vigiar aliados e inimigos. Os deuses se projetavam no mundo mortal. Hera perseguia reis infiéis. Atena inspirava legisladores. Apolo guiava artistas. Afrodite acendia paixões proibidas. Cada cidade grega refletia as disputas olímpicas em seus templos e cultos. O humano vivia em eterna dependência do capricho divino. Os ciúmes e rivalidades no Olimpo criavam monstros e tragédias. Muitas criaturas nasciam de punições divinas. Medusa, transformada por Atena. O Minotauro, fruto de maldição de Poseidon. Cada mito carregava a marca de um deus vingativo, lembrando que a beleza e a monstruosidade eram faces da mesma divindade.
Zeus mantinha amantes mortais, e delas nasciam heróis semideuses. Héracles, Perseu e muitos outros surgiram dessa união de carne e raio. Hera, em fúria, perseguia cada um, tentando esmagar a glória de filhos que lembravam constantemente sua humilhação. Esses heróis seriam centrais em epopeias imortais. Poseidon, além de senhor dos mares, gerava monstros terríveis. De suas uniões nasceram ciclopes e criaturas marinhas que aterrorizavam navegantes. Sua descendência simbolizava a fúria dos oceanos, capazes de engolir navios e impérios. Cada onda era um lembrete do poder implacável do deus marinho. Hades, em sua solidão, tomou Perséfone como rainha. O rapto da filha de Deméter trouxe desespero à terra. As colheitas cessaram e a fome assolou os homens. Apenas um acordo entre deuses restaurou o equilíbrio. Perséfone passaria metade do ano com a mãe e metade com o marido. Esse mito deu origem às estações. Primavera e verão traziam Perséfone de volta à terra, renovando a fertilidade. Outono e inverno a levavam ao submundo, mergulhando o mundo em escassez. Assim, os mortais entendiam que até o ciclo da natureza dependia das paixões divinas. Atena presenteou os homens com a oliveira, símbolo de paz e prosperidade. Poseidon, que oferecera o cavalo, sentiu-se derrotado. Dessa disputa, nasceu a rivalidade entre os dois deuses. Mas Atena venceu com sabedoria, tornando-se protetora de Atenas, uma das cidades mais gloriosas da Grécia. Afrodite, em sua beleza incomparável, tornou-se motivo de disputas entre deuses e mortais. Sua influência direta resultaria no maior conflito da mitologia, a Guerra de Troia. Mas antes disso, sua presença já havia inspirado tragédias, mostrando que o amor nunca vinha sem dor. Apolo castigou Níobe, rainha arrogante que zombou de sua mãe, Leto. Com Ártemis, matou todos os filhos da mortal. Essa crueldade mostrou a fragilidade humana diante do orgulho divino. Os deuses exigiam respeito absoluto, e qualquer afronta era punida com violência implacável. Ártemis, protetora da castidade, puniu Acteão, caçador que a viu nua. Transformado em cervo, foi devorado por seus próprios cães. A lição era clara. Mesmo sem intenção, ofender os deuses tinha preço alto. Ártemis mostrava que pureza violada resultava em destruição sem misericórdia. Hermes, ao roubar o gado de Apolo logo após nascer, mostrou sua astúcia desde criança. Com lira feita de casco de tartaruga, encantou o irmão e conseguiu perdão. Assim, estabeleceu-se como deus dos ladrões e comerciantes, sempre navegando entre truques e favores. Hefesto, apesar de sua deformidade, construiu palácios celestes. Também criou correntes inquebráveis para punir deuses desobedientes. Sua forja ardia dia e noite, lembrando que mesmo os rejeitados tinham um papel crucial no destino. A genialidade de Hefesto moldava tanto armas quanto equilíbrios de poder. Dionísio espalhava cultos por aldeias e cidades. Seus seguidores, tomados por êxtase, desafiavam a ordem estabelecida. Muitas vezes, suas festas terminavam em tragédias, mas também traziam fertilidade e alegria. Sua dualidade confundia até os deuses. Era ele bênção ou maldição? A presença dos deuses no mundo mortal era constante. Tempestades, terremotos, amores e tragédias eram explicados por suas mãos invisíveis. Cada acontecimento ganhava um rosto divino. Para os gregos, viver era conviver com os caprichos de seres imortais, grandiosos e falhos como eles mesmos. O Olimpo, mais do que lar sagrado, era reflexo da alma humana. Intrigas, paixões e violências ecoavam no coração dos deuses. Eles eram imortais, mas profundamente imperfeitos. Dessa mistura de grandeza e fraqueza, nasciam os mitos, eternos como o céu,
intensos como a vida. Os deuses não eram os únicos protagonistas da mitologia. Entre mortais e semideuses, surgiram heróis cujas façanhas ecoaram por toda a Grécia. Cada aventura refletia a interferência divina, a coragem humana e a luta contra monstros inimagináveis. Assim nasciam as epopeias dos maiores heróis helênicos. Mós Heracles, filho de Zeus e de uma mortal, nasceu destinado à glória. Dotado de força sobre-humana, mas amaldiçoado pelo ódio de Hera, enfrentou tragédias desde cedo. Para redimir seus pecados, aceitou cumprir 12 trabalhos impossíveis, tornando-se o mais célebre dos heróis gregos. O primeiro trabalho foi enfrentar o leão de Nemeia, cuja pele era impenetrável. Heracles o estrangulou com suas próprias mãos e usou a pele como armadura. Esse feito marcou o início de sua lenda, mostrando que nenhum desafio seria grande demais para sua força. Depois, combateu a Hidra de Lerna, serpente de 9 cabeças, que se multiplicavam quando cortadas. Com astúcia, cauterizou cada ferida com fogo, derrotando a criatura imortal. Sua vitória simbolizava não apenas força, mas também inteligência diante de inimigos aparentemente invencíveis. Entre os outros trabalhos, capturou o javali de Erimanto, limpou os estábulos de Álgias em um só dia e venceu as aves de Estínfalo. Cada tarefa testava não só seus músculos, mas também sua resiliência, astúcia e devoção ao destino imposto pelos deuses. O mais famoso dos feitos foi capturar Cérbero, guardião do submundo. Heracles desceu ao reino de Hades e, com coragem, enfrentou o cão de 3 cabeças. Ao retornar, provou ser o único mortal a subjugar as forças da morte. Assim, consolidou sua imortalidade na memória grega. Jasão, outro grande herói, buscou o Velocino de Ouro. Com os argonautas, navegou em busca da pele mágica guardada por um dragão. Sua expedição reuniu os maiores guerreiros da Grécia, entre eles Heracles, Orfeu e Atalanta, unindo coragem e música em uma jornada épica. No caminho, Jasão enfrentou tempestades criadas por Poseidon, monstros marinhos e rochedos móveis. Cada desafio mostrava a fragilidade humana diante do mar divino. Mas a união dos argonautas e a música de Orfeu lhes davam força. A viagem simbolizava o espírito coletivo da Grécia heróica. Ao chegar a Cólquida, Jasão contou com a ajuda de Medeia, feiticeira filha de Éetes. Apaixonada, ela usou magia para subjugar o dragão que guardava o Velocino. Assim, Jasão conquistou sua glória, mas também selou uma tragédia futura, o amor envenenado que levaria à ruína. Teseu, príncipe de Atenas, embarcou em sua própria missão: enfrentar o Minotauro, monstro meio homem, meio touro, preso no labirinto de Creta. Com coragem, entrou na prisão infinita, guiado apenas por um novelo de lã dado por Ariadne, filha do rei Minos. No coração do labirinto, Teseu encontrou o Minotauro. O embate foi brutal, mas sua coragem venceu a fera. Libertando Atenas do tributo de jovens sacrificados, Teseu tornou-se símbolo de heroísmo e inteligência. Porém, seu abandono de Ariadne mais tarde manchou sua honra, revelando a fragilidade humana. Perseu, filho de Zeus e de Dânae, recebeu dos deuses armas sagradas para sua missão: decapitar Medusa, a górgona de olhar petrificante. Com a ajuda de Atena e Hermes, aproximou-se do monstro sem olhar diretamente, usando o reflexo de um escudo polido. Com um golpe preciso, Perseu cortou a cabeça de Medusa. Do sangue da criatura nasceram Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, um guerreiro gigante. Perseu levou a cabeça como arma, capaz de transformar inimigos em pedra.
Sua coragem ecoou como vitória da astúcia sobre o terror. Em outra façanha, Perseu resgatou Andrômeda, acorrentada a uma rocha como sacrifício a um monstro marinho. Montado em Pégaso, enfrentou a fera e salvou a princesa. Assim, uniu glória e amor, tornando-se exemplo de herói abençoado pelos deuses e celebrado pelos homens. Odisseu, rei de Ítaca, destacou-se não pela força, mas pela astúcia. Durante a guerra de Troia, concebeu o famoso cavalo de madeira, ardil que levou à queda da cidade. Sua mente engenhosa provava que a inteligência podia superar muralhas e exércitos. No retorno a Ítaca, Odisseu enfrentou uma odisseia de 10 anos. Enfrentou ciclopes, sereias e deuses irados. Cada obstáculo testava sua resistência e sagacidade. Sua jornada não foi apenas física, mas também espiritual. Um mergulho no destino humano diante do desconhecido. Entre as provas, enfrentou Polifemo, o ciclope gigante. Com astúcia, embriagou-o com vinho e o cegou com uma estaca em brasa. Fugiu escondido sob as ovelhas do monstro. Essa história eternizou Odisseu como mestre da astúcia, capaz de enganar até gigantes. Enfrentou também as sereias, cujo canto irresistível arruinava marinheiros. Para resistir, tampou os ouvidos de sua tripulação com cera e se amarrou ao mastro, ouvindo a melodia sem sucumbir. Esse episódio simbolizava o desafio humano de resistir à tentação fatal. Escila e Caríbdes, monstros marinhos, foram outro obstáculo. Um devorava homens com suas 6 cabeças, o outro engolia navios inteiros em redemoinhos. Odisseu perdeu companheiros, mas sobreviveu. Sua travessia tornou-se metáfora da luta contra perigos inevitáveis, escolhendo entre males inescapáveis. No reino de Circe, feiticeira poderosa, Odisseu resistiu ao feitiço que transformava homens em animais. Tornou-se seu amante, mas também recebeu dela conselhos que o ajudaram a prosseguir. Esse episódio revelava como até a magia mais sombria podia ser enfrentada com inteligência. Ao chegar à Ilha do Sol, seus homens desobedeceram, matando o gado sagrado de Hélio. Zeus, em fúria, afundou o navio, restando apenas Odisseu. Sozinho, o herói continuou sua jornada, provando que mesmo reis precisavam suportar solidão e sofrimento. Finalmente, após anos de provações, Odisseu retornou a Ítaca. Disfarçado de mendigo, testou a fidelidade de sua esposa, Penélope, que o esperara tecendo e desfazendo um manto. No palácio, derrotou os pretendentes insolentes com seu arco, recuperando o trono e a honra. Cada herói grego carregava bênçãos e maldições divinas. Héracles, perseguido por Hera. Jasão, enredado pelo amor de Medeia. Teseu, traído por sua própria arrogância. Perseu, abençoado pelos deuses. Odisseu, testado pela astúcia. Suas histórias mostravam a grandeza e a fragilidade do espírito humano. Os monstros enfrentados pelos heróis simbolizavam medos coletivos, leões invencíveis, serpentes múltiplas, labirintos sem saída, olhares petrificantes. Cada vitória era um triunfo da humanidade sobre o caos. Os deuses podiam intervir, mas o heroísmo estava na coragem de enfrentar o impossível. As aventuras heróicas inspiravam poetas e escultores. Estátuas, templos e tragédias mantinham vivas as memórias. Cada cidadão grego via nos heróis reflexo de suas próprias lutas, batalhas contra a fome, guerra e destino. Assim, a mitologia se entrelaçava à identidade cultural. Os deuses, no entanto, jamais deixavam de intervir. Muitas vezes, favoreciam ou arruinavam heróis segundo seus caprichos. Héracles recebeu armas divinas.
Odisseu foi atormentado por Poseidon. Cada jornada mostrava que o sucesso dependia tanto da virtude humana quanto da vontade divina. As histórias dos heróis não tinham apenas glória. Tragédias os cercavam. Medeia matou os próprios filhos. Teseu perdeu o pai por um engano. Héracles morreu queimado em agonia. A mitologia lembrava que até os maiores não escapavam da dor do destino. Esses mitos não eram apenas lendas. Eram lições morais, símbolos de coragem, prudência e humildade. Heróis eram exemplos a serem seguidos, mas também advertências sobre orgulho e excesso. A Grécia via neles não só aventuras, mas reflexos da condição humana. O ciclo dos heróis completava o elo entre deuses e mortais. Eles caminhavam entre dois mundos, trazendo glória para os homens e lembrando os deuses de sua ligação com a humanidade. Em suas vitórias e derrotas, encontrava-se a essência da mitologia grega. Assim se encerrava a parte dedicada aos grandes heróis. Do poder bruto de Héracles à astúcia de Odisseu, cada história mostrava a grandiosidade e a fragilidade humanas diante dos deuses e do destino. A jornada mítica estava apenas na metade. Entre todos os conflitos da mitologia grega, nenhum ecoou tanto quanto a Guerra de Troia. Um confronto que envolveu deuses, heróis e reis, misturando amor, traição e destino. As chamas que consumiram Troia nasceram de uma disputa aparentemente simples. Quem era a mais bela das deusas? No casamento de Peleu e Tétis, todos os deuses foram convidados, exceto Eris, deusa da discórdia. Ofendida, lançou uma maçã dourada entre os presentes, com a inscrição: "A mais bela". O gesto simples desencadeou rivalidades que mudariam para sempre o destino dos mortais. Hera, Afrodite e Atena reivindicaram a maçã. Incapaz de escolher, Zeus confiou a decisão a Paris, príncipe de Troia. Cada deusa lhe ofereceu um presente. Hera prometeu poder. Atena ofereceu sabedoria e vitória. Afrodite prometeu o amor da mulher mais bela do mundo. Paris, seduzido pela promessa de Afrodite, entregou-lhe a maçã dourada. Assim, conquistou o favor da deusa do amor, mas despertou o ódio eterno de Hera e Atena. Esse julgamento seria lembrado como a centelha da Guerra de Troia, um conflito sem igual. Guiado por Afrodite, Paris raptou Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. A beleza de Helena era tão deslumbrante que Homero a chamaria de a mulher cujo rosto lançou 1000 navios. Sua fuga para Troia desencadeou a ira dos reis aqueus, unidos em expedição colossal. Agamemnon, irmão de Menelau e rei de Micenas, assumiu o comando da aliança grega. Guerreiros lendários se uniram: Aquiles, Odisseu, Ájax, Nestor, Diomedes. 100.000 homens partiram em 1000 navios, atravessando o mar Egeu rumo às muralhas imponentes de Troia. Mas a guerra não começou de imediato. No caminho, os aqueus enfrentaram atrasos e provações. Ártemis exigiu o sacrifício de Ifigênia, filha de Agamemnon, para permitir ventos favoráveis. O sangue inocente derramado pressagiava o destino cruel que marcaria toda a campanha troiana. Após a travessia, os aqueus desembarcaram nas praias de Troia. A guerra se arrastaria por 10 anos. De um lado, os heróis aqueus, apoiados por Hera, Atena e Poseidon. Do outro, os troianos liderados por Heitor, apoiados por Apolo, Afrodite e Ártemis. Até os deuses empunharam armas. Aquiles, o mais temido dos aqueus, era quase invulnerável. Apenas seu calcanhar guardava fraqueza. Sua lança e sua fúria fizeram os troianos tremerem. Mas seu orgulho o afastou do campo de batalha
quando se desentendeu com Agamemnon. Essa ausência custou caro aos gregos. Durante a ausência de Aquiles, Heitor brilhou como campeão de Troia. Com bravura, enfrentou os maiores guerreiros aqueus e os derrotou. Sua honra e sua humanidade conquistaram o respeito até dos inimigos. Ele se tornou símbolo de resistência e sacrifício em defesa de sua cidade. A morte de Patroclo, amigo e companheiro de Aquiles, mudou o rumo da guerra. Vestindo a armadura do herói, Patroclo caiu sob as lanças de Heitor. Enlouquecido pela dor, Aquiles voltou ao combate com fúria divina, transformando o campo de batalha em carnificina. O duelo entre Aquiles e Heitor foi o ponto alto da guerra. Diante das muralhas de Troia, os dois heróis se enfrentaram. Heitor caiu, e seu corpo foi arrastado pelo carro de Aquiles, em humilhação terrível. Esse ato marcou a tragédia da guerra e a brutalidade do herói. Afrodite protegeu Paris. Apolo desviou lanças. Hera conspirou contra Troia. O campo de batalha tornou-se tabuleiro divino. Cada deidade favorecia seus escolhidos. Para os mortais, era impossível distinguir coragem de destino. Heróis eram apenas peças em um jogo cósmico sem compaixão. O fim de Aquiles veio pelas mãos de Paris, guiado por Apolo. Uma flecha certeira atingiu seu calcanhar vulnerável. O maior herói aqueu tombou. Sua morte ecoou como presságio do fim da guerra e da queda iminente de Troia. Sem Aquiles, os aqueus precisaram de astúcia. Foi Odisseu quem concebeu o plano final. Construir um enorme cavalo de madeira, aparentemente como oferenda. Os troianos, enganados, puxaram-no para dentro da cidade, sem saber que no interior estavam guerreiros ocultos. À noite, os aqueus saíram do cavalo e abriram os portões. O exército inimigo entrou em massa. As muralhas invencíveis de Troia ruíram não pela força, mas pela astúcia. A cidade foi saqueada, templos queimados, e seus habitantes, massacrados ou escravizados. Heitor já estava morto, mas a tragédia de Troia não terminou. Príamo, o velho rei, caiu sob a espada. Andrômaca, viúva de Heitor, foi levada cativa. Astianax, seu filho, foi lançado das muralhas. A glória da cidade desapareceu em cinzas e lágrimas. Helena, a causa da guerra, foi levada de volta a Esparta. Muitos a culpavam, outros a viam como vítima de Afrodite. Sua beleza sobreviveu à destruição, mas sua imagem ficou para sempre ligada à ruína de uma das maiores cidades da antiguidade. Após a queda, os heróis aqueus sofreram destinos diversos. Agamemnon foi assassinado por sua esposa ao retornar. Ájax enlouqueceu e se matou. Apenas alguns sobreviveram para ver o lar. A vitória trouxe apenas desgraças, mostrando que até os vencedores eram prisioneiros do destino. Odisseu, em especial, enfrentaria longa jornada de retorno. Sua astúcia que vencera Troia não o livraria das provações. Poseidon, ofendido, o condenaria a vagar por mares desconhecidos. Sua viagem se tornaria a Odisseia, símbolo da luta eterna entre homem, deuses e natureza. A Guerra de Troia não foi apenas um conflito militar. Foi teatro divino, palco de paixões humanas e manifestação de destino. Cada herói e cada deus deixou ali sua marca. Para os gregos, essa epopeia explicava tanto a glória quanto a tragédia da condição humana. Outras guerras também marcaram o mito. As batalhas dos Lápitas contra os centauros mostravam o confronto entre civilização e selvageria. Nessas lendas, a Grécia afirmava sua identidade como povo que se erguia sobre o caos para estabelecer ordem. A gigantomaquia, guerra entre deuses e gigantes,
revelou novamente a fragilidade da ordem. Filhos da terra, os gigantes desafiaram os olímpicos. Mas Zeus e seus aliados triunfaram, consolidando mais uma vez a supremacia divina. Cada guerra reforçava o ciclo eterno de desafio e poder. Os deuses nunca se afastavam completamente dos campos de batalha humanos. Em cada lança, em cada escudo, havia uma sombra divina. Homens lutavam entre si, mas sempre sob os olhares atentos do Olimpo, como peças em uma narrativa maior que eles. As guerras eram também fonte de poesia. Homero eternizou a Ilíada e a Odisseia. Os aedos cantavam em praças, lembrando gerações da glória e da dor. A tradição oral transformava sangue e lágrimas em versos imortais, moldando a memória coletiva da Grécia. Os heróis da guerra não eram apenas figuras históricas, mas arquétipos eternos. Aquiles simbolizava a fúria e a mortalidade, Heitor a honra e o sacrifício, Odisseu a astúcia, Helena a beleza fatal. Cada personagem refletia uma verdade profunda sobre o espírito humano. A guerra de Troia se encerrou, mas suas consequências ecoaram. As famílias destruídas, os reinos desfeitos e as maldições lançadas pelos deuses continuaram a influenciar o destino da Grécia. Não houve vencedores, apenas sobreviventes. Essa foi a maior lição do épico. Assim termina a parte dedicada às grandes guerras. Entre discórdias divinas e sangue mortal, a mitologia grega mostrou como amor e ódio, honra e traição, glória e ruína estavam entrelaçados. A chama de Troia iluminou o imaginário ocidental para sempre. Sempre. O submundo, governado por Hades, era destino inevitável de todas as almas. Nem heróis, nem reis escapavam de suas portas escuras. Ao morrer, o espírito atravessava a fronteira da vida para enfrentar o julgamento final. Ali se revelavam os segredos mais temidos da existência. O rio Estige delimitava o limite entre vivos e mortos. Caronte, o barqueiro, exigia moedas como pagamento para atravessar. Os que não tinham oferendas ficavam vagando para sempre nas margens, lembrando os vivos da importância dos ritos funerários e do respeito aos deuses infernais. O submundo tinha várias regiões. O Tártaro, prisão dos titãs, era um abismo sem fim. O campo dos Asfódelos recebia almas comuns. O campo Elísio, dourado e tranquilo, era reservado aos justos e heróis. Assim, a mitologia refletia a justiça divina em diferentes destinos. Cérbero, o cão de 3 cabeças, guardava os portões do submundo. Seu olhar aterrorizava, seus dentes rasgavam até ferro. Somente poucos heróis ousaram enfrentá-lo. Héracles, que o capturou em um de seus trabalhos, e Orfeu, que o acalmou com música doce. Hades não era um deus cruel, mas implacável. Seu papel era manter equilíbrio. Não permitia fugas, não aceitava enganos. Sua figura lembrava que a morte não era inimiga, mas guardiã do ciclo eterno. Ainda assim, sua presença causava medo e reverência em todos. Perséfone, sua rainha, dividia o ano entre o submundo e a terra. Quando retornava a mãe Deméter, a primavera florescia. Quando descia novamente, o inverno dominava. O mito das estações ligava vida e morte ao coração humano, mostrando que até a natureza obedecia às paixões divinas. Muitos heróis desceram ao submundo. Odisseu buscou conselhos dos mortos. Orfeu tentou resgatar Eurídice com sua música. Enéas, futuro fundador de Roma, também visitou o reino de Hades. Essas viagens mostravam que enfrentar a morte era parte essencial da jornada heróica. Orfeu, músico divino, encantou até Hades e Perséfone com sua lira.
obteve permissão para levar Eurídice de volta, mas falhou ao olhar para trás antes da saída. Sua tragédia revelou a fragilidade do amor diante da desobediência e do destino inexorável. Odisseu encontrou no submundo a alma de Tiresias, que lhe revelou o caminho para retornar a Ítaca. Conversou também com guerreiros caídos em Troia. Essa experiência mostrava como o passado e o presente se uniam no reino dos mortos, guiando os vivos. O Tártaro guardava não só os titãs, mas também criminosos divinos e mortais. Sísifo, condenado a rolar uma pedra eternamente, e Tântalo, eternamente faminto e sedento, eram exemplos de punições que refletiam crimes contra os deuses. Cada tormento era lição moral eterna. O campo elísio, ao contrário, era a imagem da recompensa. Ali, heróis caminhavam em campos floridos, cercados por música e paz. Esse paraíso era a promessa de que a virtude e a coragem não terminavam na morte, mas eram honradas para sempre pela ordem cósmica. As almas não eram apenas sombras. Na crença grega, elas conservavam lembranças e emoções. Conversavam, choravam, pediam oferendas aos vivos. Essa ligação entre mortos e vivos fortalecia os rituais funerários e a devoção aos ancestrais, parte essencial da vida social da Grécia. O submundo também tinha juízes, Minos, Radamanto e Eaco. Eles decidiam o destino de cada alma, ponderando virtudes e pecados. Essa justiça refletia a ordem divina. Ninguém escapava ao julgamento, mesmo reis ou heróis. Todos estavam sujeitos à balança implacável da eternidade. Mitos sobre o submundo eram usados para ensinar moralidade. A desobediência de Orfeu, o orgulho de Sísifo, a crueldade de Tântalo. Cada história servia de advertência. A Grécia antiga via na morte não apenas fim, mas tribunal que selava valores da vida. Os mistérios de Eleusis, cultos secretos dedicados a Deméter e Perséfone, prometiam revelações sobre a vida após a morte. Milhares buscavam essas cerimônias para encontrar esperança diante do inevitável. Esses rituais mostravam que a religião grega ia além dos mitos, oferecendo consolo espiritual. A crença no submundo não impedia a celebração da vida. Pelo contrário, lembrava aos gregos da urgência de viver plenamente, com honra e coragem. Cada banquete, cada batalha, cada obra de arte era também resposta ao silêncio eterno que aguardava a todos. Os deuses olímpicos, embora poderosos, também estavam ligados ao destino. Nem Zeus podia escapar da Moiras, as três fiandeiras do destino, que teciam, mediam e cortavam o fio da vida. Essa ideia revelava a humildade cósmica. Todos, até deuses, eram prisioneiros do tempo. Cloto fiava o fio da vida, Láquesis media sua extensão, Atropos cortava no momento certo. Essas deusas lembravam que o destino não era negociável. Mortais e imortais se dobravam diante delas. O mito mostrava a inevitabilidade da morte e a limitação de todo o poder. A influência da mitologia grega ultrapassou fronteiras. Inspirou poetas romanos, filósofos medievais, artistas renascentistas. De esculturas clássicas a pinturas modernas, os deuses, heróis e monstros ainda habitam o imaginário coletivo. Suas histórias sobreviveram porque falavam de paixões universais. Amor, coragem, vingança e destino. Os templos gregos, erguidos em mármore branco, ainda hoje testemunham essa devoção. O Partenon, dedicado a Atena, é símbolo da união entre religião, política e arte. Cada coluna, cada friso, contava parte das histórias divinas, imortalizando-as na pedra e na memória. A filosofia grega reinterpretou os mitos,
Platão via em Orfeu e Perséfone símbolos da busca da alma pela verdade. Aristóteles estudava a tragédia inspirada em heróis como Édipo. Assim, os mitos serviam de base não apenas para a religião, mas também para a reflexão racional. O teatro grego levou os mitos ao povo. Tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides deram vida a personagens heróicos e trágicos. No palco, os gregos reviviam amores, guerras e punições divinas. Era a forma de ensinar e questionar valores por meio da arte. Na escultura, Héracles foi representado como força bruta, Afrodite como beleza ideal, Atena como sabedoria em armas. Cada estátua era símbolo não só religioso, mas estético. A mitologia moldava o ideal de beleza e perfeição que influenciaria toda a arte ocidental. O legado grego alcançou Roma, que adotou e adaptou seus deuses. Júpiter era Zeus, Netuno era Poseidon, Plutão era Hades. Assim, a mitologia sobreviveu por séculos, transformando-se, mas preservando sua essência. O panteão grego tornou-se patrimônio universal da cultura. Na Idade Média, os mitos foram reinterpretados como alegorias. Heróis simbolizavam virtudes cristãs, monstros representavam pecados. Ainda que distantes da religião oficial, nunca desapareceram. Permaneceram vivos em manuscritos, iluminuras e tradições populares, aguardando o renascimento do interesse humano. O Renascimento trouxe de volta a Grécia. Pintores como Botticelli, com O Nascimento de Vênus, celebraram Afrodite. Escultores como Michelangelo beberam da perfeição clássica. A mitologia tornou-se fonte inesgotável de inspiração, ligando passado e presente em um diálogo artístico eterno. No mundo moderno, mitos gregos continuam vivos. Filmes, livros, peças e até jogos recontam aventuras de Héracles, Odisseu e Perseu. O Olimpo permanece como metáfora do poder, e o submundo, como imagem da morte. Essa longevidade prova a força universal da mitologia. As lições também permanecem. Héracles ensina resiliência, Odisseu ensina astúcia, Heitor ensina honra, Aquiles ensina os perigos do orgulho. Cada mito continua a transmitir sabedoria, mostrando que a humanidade pouco mudou em suas paixões, medos e esperanças. A mitologia grega não morreu. Vive em nossa linguagem, em símbolos e referências cotidianas. De planetas batizados com nomes de deuses a expressões como calcanhar de Aquiles, ela permeia nossa cultura. O mito continua a moldar o pensamento humano sem que percebamos. No fim, a jornada pela mitologia grega é mais que uma coleção de histórias. É um espelho da alma humana, refletindo grandezas e fraquezas. O Olimpo, o submundo, os heróis e monstros são metáforas eternas da vida, da morte e da busca pelo sentido. Assim se encerra a narrativa. Do caos primordial ao legado moderno, os mitos gregos atravessaram séculos. São portais para compreender não apenas um povo, mas toda a humanidade. Ao recordar essas histórias, mantemos viva a chama da imaginação e da memória eterna dos deuses. Deus.